necessárias para serem aprovados. Ora, é uma questão seríssima, exige desta casa, da Comissão de Educação de todos nós, uma reflexão profunda. E aí observamos, deputado Marcelo Ramos, a dificuldade que estes alunos têm em, por exemplo, fazer meras multiplicações, divisões, cálculos de percentagem, regra de 3, ler um texto e interpretar o texto. A maioria absoluta dos nossos alunos de ensino médio não consegue ler e interpretar um texto. E quando, impressionantemente, passam para a universidade, muitos deles, fazem um curso universitário sem conseguirem ler e interpretar o texto, colando da internet textos de trabalhos para responderem e fazerem seus trabalhos, e muitos desistindo ao longo do percurso universitário porque não conseguem acompanhar, principalmente nas áreas de exatas e nas áreas de ciências médicas, o curso universitário. Nós vamos enganar a quem? A nós mesmos. Pelo exame internacional do PISA, que é um programa internacional de aferição da educação, um exame simples que é aplicado com alunos da 7ª, 8ª série, alunos que não chegaram ainda ao ensino médio, estão prestes a adentrar o ensino médio no mundo inteiro. Os estudantes da Coreia obtiveram um indicador de acerto absoluto de 90%, deputado Zé Ricardo. Os estudantes brasileiros obtiveram um indicador de aprovação absoluta de 12%. 12%, em comparação com a Coreia do Sul, 90%. Olhem a diferença, e aí se afere conhecimentos básicos de matemática e de leitura e interpretação de texto e de redação, capacidade de expressar pensamentos através de uma redação própria. É muito complicado pensar no país grande, ufanista, como se nós pudéssemos ser uma nação de primeiro mundo, com a qualidade da educação que temos hoje, no Amazonas e no Brasil, de modo geral, com as exceções das ilhas de excelência, de escolas privadas de primeiro naipe e de algumas escolas públicas de primeiro naipe, que não representam 1% do universo das escolas brasileiras, 1%, e que serão, certamente, ainda o lume de capacidade técnica de uma elite pensante, que ainda forma médicos, engenheiros e advogados. Mas vejam bem, um exemplo dessa dificuldade está nos exames da OAB. Nós temos um índice de reprovação imenso nos exames da OAB, já na primeira fase. Alunos que concluem o curso de Direito não conseguem passar na primeira fase do exame da OAB. E, recentemente, um exame de aferição em São Paulo, na Escola Federal de Medicina e na USP, mais da metade dos estudantes de medicina não conseguiram ser aprovados nesse exame de aferição de conhecimentos, estudantes concludentes de medicina. Nós temos, portanto, muitas situações a debater e diminuir o ufanismo, tanto do governo federal como do governo do Estado, em apregoar que nós avançamos muito, não. Nós avançamos quantitativamente, mas qualitativamente eu temo até dizer que nós não avançamos. Nós estamos escamoteando a realidade. E se avançamos foi muito pouco. Por isso, nós precisamos sim, deputado Zé Ricardo, eu, deputado Marcelão, já defendemos, trazer o secretário de Educação do Estado. Nós precisamos abrir essa discussão. Nós precisamos realmente nos debruçar sobre o nosso processo de educação no Estado do Amazonas. Acabar com essa mentira de obrigar a aprovar o aluno sem que ele tenha sido merecedor desta aprovação. E, claro, dar oportunidade de recuperação. Isso é um processo que está acontecendo de maneira lenta, mas tem que ser ampliado. Os alunos com dificuldades têm que ser ajudados, têm que ser apoiados. Mas não é fazer de conta que eles não têm dificuldade e aprová-los automaticamente. Esse é um erro absurdo que está sendo cometido aqui no Estado do Amazonas e em outros estados brasileiros. Professor com baixíssima remuneração, sem estímulo. Aqueles que têm maior capacidade e interesse cognitivo são despertados para exercer outras profissões, mas não o magistério.
a atratividade dos jovens para o magistério é cada vez menor. Outro dia conversei com um jovem, ele se sentiu ofendido quando eu sugeri a ele que estudasse, deputado Abdala, para ser professor. Eu estava ofendendo, que eu estava o ofendendo. E aí depois eu entendi que realmente hoje muitos jovens se sentem ofendidos se você estimulá-los a estudar para o magistério. A que ponto nós chegamos na educação, em que os nossos jovens mais inteligentes não querem, em hipótese alguma, imaginar a possibilidade de serem professores. Para onde iremos? É essa educação pública de qualidade? Será que nós perdemos o foco de que um país civilizado precisa de um sistema de educação de altíssima qualidade, ainda mais num mundo extremamente competitivo, com tantos avanços tecnológicos como é o mundo de hoje? E eu encerro meu pronunciamento, portanto, fazendo este alerta mais uma vez, e que nós façamos essas discussões na Comissão de Educação e neste plenário. Muito obrigado, senhor presidente.